Bom, pode começar. Bom, essa iniciativa aqui ela faz parte da Zeros Academy, que é a nossa frente de educação, onde a gente capacita empresas e pessoas, né? Nós, como empresa, aí já atuamos na capacitação de mais de 1.000 pessoas, né? E diversas empresas, e pessoas através das empresas, né? A gente já atuou com mais de 50 turmas e 15 turmas direto de B2B, né? Que estão algumas empresas que a gente já atendeu com o nosso time e diversas outras, né, como Coca-Cola, enfim, são iniciativas que a gente tem e nosso objetivo realmente é formar e capacitar essas pessoas para elas fazerem parte realmente dessa transformação, seja através de um consultor, seja através de um analista, atuando diretamente nas empresas, analista, gestor, coordenador, ou mesmo de pessoas que vão estar participando diretamente e indiretamente do processo de gestão de resíduos, que são aquelas pessoas que eh, estão ali gerando resíduo, precisam conhecer, precisam fazer parte do processo também. Então a gente acaba tendo muitas iniciativas de engajamento também, para que os colaboradores, de forma geral, consigam aprender e compreender como fazer. Pode passar. Bom, eu acredito que isso aqui é um pouco clichê, né? Falar, a gente acredita que muitos de vocês aqui estão já num processo muito mais avançado de conhecimento, né, dessas questões, mas eu queria trazer esses números, alguns dos números, para defender um argumento que recentemente eu até vi alguém falando sobre isso no LinkedIn, eu achei interessante, que a gente já, né, desde que a gente trouxe essa metodologia, já era um dos argumentos que a gente tem trago, né, que não adianta mais falar muito mais de reciclagem. A gente está chegando num platô de falar de reciclagem, por mais que a gente entenda e pareça realmente que tem muita coisa a ser reciclado por esses números, né, que a gente está falando aí de 4% só tem uma destinação final correta, né, as empresas não conseguem fazer uma gestão adequada de resíduos, muitos dos nossos resíduos orgânicos são perdidos, né, dos materiais orgânicos, né, da alimentação. A gente ainda fala, discute de lixão, e essas questões são pontos que geram essa discussão, né? A gente, se vale a pena, né, a gente ficar falando, né? A gente tá vendo que os lixões vão demorar aí pelo menos 15, 20 anos para serem fechados aqui no Brasil. A gente tá percebendo que esse número aí de 2 para 4% demorou 10, 15 anos para melhorar. E ao mesmo tempo, aparentemente, a gente tem várias ações que estão acontecendo, sejam das empresas, sejam das cidades, né? Sejam de pessoas, iniciativas, ONGs. Então, assim, né? Por que que isso não muda? E justamente esse é o ponto, né? Que a gente quer trazer aqui através do sistema de gestão, né? A gente acredita que a maior parte de vocês aqui vão ser ou consultores ambientais ou profissionais internos das empresas, né? Seja analista, coordenador, gerente, que vão estar atuando. E um dos pontos, quando a gente vai falar mais para frente ali, em relação aos 3 Rs, aos 9 Rs, é justamente o esforço que se tem dentro desse sistema de gestão de focar em iniciativas realmente de não geração, de rever o processo, de continuar o uso daqueles materiais. E é isso que a gente entende como algo que se torna importante dentro do nosso processo, né? Não, não focar tanto mais em reciclagem, em destinação, em quantos por cento que eu encaminho corretamente do meu resíduo, que por mais que o impacto da empresa seja algo realmente importante, num contexto geral, só discutir isso, né, que hoje é o grande parte das nossas discussões, grande parte dos investimentos de cidades, de empresas está nisso talvez não resolvam o nosso problema, que são esses e diversos outros. A gente tem diversas informações, notícias aqui a respeito da nossa gestão de resíduos aqui no Brasil e no mundo todo, né? Pode passar. E também, além desses problemas, a gente tem a questão é, dessas pressão crescente, né? Seja em relação à legislação, que é com as nossas políticas, com os nossos decretos, né? E outras frentes, principalmente a gente tem acordos setoriais envolvendo as empresas,
né? Tem a de lógica reversa, que é o que mais está em evidência, tem regulamentação dos estados, regulamentação muitas vezes setoriais, né? De, por exemplo, portos, aeroportos, enfim, indústrias químicas que têm suas legislações, seus acordos próprios ali. Tem a questão do mercado, onde clientes, colaboradores, investidores estão cobrando indicadores comprovados, né, para evitar greenwashing, para evitar estar caindo numa falácia ali ambiental das empresas. E também a questão da sociedade, né, que hoje, quanto mais a gente consegue se posicionar como empresa para a sociedade, mais essas marcas estão ganhando valor, é, principalmente com as gerações mais novas, né? Então, existe um contexto, né, um ambiente onde a gente tem uma necessidade de ir um pouco além do atendimento ao compliance, né, à legislação, ir um pouco além do fazer aquilo que tem que ser feito e fazer algo a mais, que é o posicionamento, que é trazer novidades, que é trazer comprovações, iniciativas claras e concretas daquilo que em relação ao que está acontecendo, né? Então, pode passar. E aí aqui eu queria falar um pouco sobre o sistema de gestão lixo zero, né? O sistema de gestão lixo zero, ele é uma metodologia estruturada que as empresas, que as indústrias, que as organizações, seja pública, privada, consigam implementar. Só pedir para ativar o mudo aí, tá? Quem estiver falando. Que essa possa ser implementada essa metodologia e alcançar a redução máxima de geração de resíduos e também, posteriormente, uma gestão correta e, posteriormente, uma destinação adequada. Não, e adequada não é só encaminhar para o melhor, mas da melhor forma possível, né? E que seja rastreável, que seja mensurável, que seja auditável essa destinação. E esse sistema de gestão lixo zero, a gente coloca aqui alguns benefícios, né? E claro que a questão de passivos ambientais, de multas, de não conformidades, né? De, enfim, de compliance estão atribuídos a isso, porque sim, a gente segue as legislações e é necessário seguir as legislações, mas vai além disso, né? A questão da eficiência operacional, então a gente elimina desperdício, reduz custos com destinação, reduz custos com materiais que não são necessários muitas vezes, a gente consegue rever todo um processo e isso melhora o aproveitamento dos recursos da empresa, fortalecimento de marca, né, de reputação, de questões de ranking de investidores, a integração com ESG. Isso é claro, uma nomenclatura recente, mas acaba que principalmente empresas grandes, né, que estão aí em bolsa ou, né, que trabalham muito com exportação, elas têm essa necessidade desses rankings de ESG, né, e outras coisas que estão relacionadas com o ambiental, o social e a governança e existem diversas formas de estar conectado, né? O ambiental é bem claro, né, por uma gestão de resíduos eficiente, o social a questão dos resíduos está diretamente ligada às questões sociais. Só um minuto, pessoal. É meu gato. E, e a questão ainda em relação ao ESG, que seria a governança por ser uma metodologia auditável, né? Então, o sistema de gestão, ele é auditável porque eles têm um processo de certificação, a gente vai falar depois, mas ele é feito por certificadoras homologadas. Então, dentro desse processo, onde a gente fala dessas questões, e eu falo aqui também do complemento à ISO, porque a ISO 14001 ela é super genérica, né? Ela fala de questões ambientais diversas, mas sem um aprofundamento em alguma coisa muito específica. E aqui a gestão de resíduos, né? O lixo zero vai entrar muito aprofundado em iniciativas, vai ter necessidade de comprovações, né? Durante algum tempo das iniciativas que estão sendo feitas. Então, essa é um ponto bem importante. Pode passar. E aqui eu queria falar duas coisas, né? Primeiramente, a diferença do lixo zero e de um sistema de gestão lixo zero. É, o lixo zero, ele é um conceito, né? Ele é um conceito
que é uma filosofia, vamos dizer assim, né, que está abordando diversas frentes em relação ao resíduo. Ele tem objetivos, né, tem metas, ele quer. O objetivo do lixo zero é fazer uma redução de resíduos para aterro, para queima, é fazer uma transformação na forma que as pessoas pensam, né, e de forma que as pessoas olham o resíduo, né, até esse nome. Não sei como que vocês estão habituados com lixo zero, mas basicamente, né, por que que é lixo zero? Porque quando a gente separa os resíduos de forma correta, são resíduos recicláveis, orgânicos, rejeitos e perigosos, mas a gente não tem lixo, né? O lixo é a mistura. Então, o lixo zero é isso, é um conceito de separação total dos materiais, encaminhamento correto, redução desses materiais para aterro ou para queima. E o sistema lixo zero é uma ferramenta, né, como eu falei. Ele tem essa, esse objetivo, né? O objetivo de que as empresas tenham uma metodologia desenhada para fazer uma gestão de resíduos mais eficiente. Gestão de resíduos e de materiais também, desculpa. Então, a gente pensa de forma mais holística, né? Mais ampla, não apenas lá na parte de operação. Tanto é que depois vocês vão perceber, conhecer um pouco mais 50% da pontuação da certificação do sistema de gestão de zero é para o planejamento, que envolve ações de metas, objetivos, né, de planejamento, e de 50% é para a parte operacional, que daí seria a parte de operação, de gestão de resíduos e melhoria contínua, né, avaliação e melhoria. E isso são as questões, então, em relação que eu acho importante a gente falar, que é o lixo zero e o sistema de gestão de lixo zero, que está com certeza conectado com os conceitos de lixo zero. Hoje são vários conceitos que existem de lixo zero, né? Tem alguns lugares, né? O basura zero, é o zero waste, é o lixo zero, o resíduo zero. Então, os objetivos deles são muito semelhantes, né? E aqui a gente está, né, abordando isso dentro de uma metodologia. A gente colocou essa metodologia dentro de esse conceito dentro de um padrão e as empresas conseguem utilizar um pouco mais fácil, né, para mensurar, para rastrear os resultados desse conceito sendo de fato aplicado. E a questão, então, não, nessa tela ainda. Pode, não, pode passar, desculpa. E aqui, né, para ficar um pouco mais claro ainda. A gente fala muitas vezes de 3 R's, de 9 R's, e um dos pontos que a gente gosta de colocar é de fato que o sistema de gestão de lixo zero, ele usa indicadores práticos, né, critérios normativos e ações de melhoria contínua para ser uma ferramenta para a economia circular. Então a gente entende que o lixo zero, né, como sendo uma ferramenta, né, uma metodologia, ele trabalha para uma economia mais circular. Porém, a economia circular envolve diversos outros fatores, né? Claro que é muito mais amplo, mas dentro de um propósito de uma empresa, muitas vezes, já com processos estabelecidos, ou vamos dizer assim, a área que normalmente um consultor, um analista, um gestor trabalha, ele não tem muito como mexer em produto, em sistema, né? Essas questões, mas ele tem como perceber de onde estão vindo os resíduos, quem está gerando, por que está sendo gerado, e depois né, depois que gerado esse resíduo, fazer a melhor gestão dele. Então, sendo o gestão lixo zero uma ferramenta, a gente tem que pensar de uma forma mais circular, né? E pensar apenas na destinação de resíduos pode ficar muito restrito a um impacto que um profissional, um gestor pode causar de fato na questão de resíduos. E quando começa a utilizar uma ferramenta que vai olhar aí é, de forma mais, vamos dizer assim, mais holística, mais estratégica, né? Não apenas operacional, isso acaba é, tendo um peso muito forte e pode trazer aquelas questões ali, né, que vai além da questão legal, compliance, né? Pode trazer melhorias nos produtos, na economia da empresa, na eficiência dos processos, né? E até isso que eu queria falar, né, que no próximo slide vai estar um pouco mais claro aqui, que é a questão
dos critérios, né? Essa aqui é a norma, né? A capa da norma. Então, existe uma norma para o sistema lixo zero e ele tem algumas questões que sustentam isso, né? Começar aqui de baixo, né? Então, primeiramente, ele tem uma estrutura sistêmica, então ele tem uma estrutura que segue os padrões da ISO. Então fica muito mais fácil de profissionais que já atuam na questão de segurança, qualidade, meio ambiente, que conhecem essas ISOs, ter familiaridade já com esses processos. Então, a nossa norma ela também segue isso, então facilitando a gestão de resíduos dentro de uma estrutura mais harmonizada, mais conhecida, com certeza seguindo também questões legais de conformidade. Então, através dessa gestão, com certeza vai garantir o que pede a legislação e a transparência, porque a gente vai pedir documentação, rastreabilidade, né, de destinação de resíduos, de indicadores importantes, que a gente vai falar sobre isso depois. E ele é focado também na melhoria contínua. Como ele segue o processo da ISO, tem o ciclo do PDCA, né? Então, ela é dividida em, em 6 critérios, né? É, então, o primeiro dele ali é a questão do diagnóstico, depois a questão da alta gestão, a questão do planejamento e da parte, né, de conscientização, educação. São quatro que vão estar apoiando primeiramente, a questão estratégica de planejamento, de repensar o processo e depois apoiando o processo de operação. Então, quando a gente fala de foco estratégico, né, a gente tem, seja na base a questão de reduzir, reutilizar e reciclar, ou de forma mais avançada, como a economia circular tem trago, do rejeitar, repensar, reutilizar, reduzir, reparar, restaurar, remanufaturar e readaptar, reciclar, né? E isso está direcionado a uma mudança sistêmica do processo. Então, a norma, ela é sistemática, porque ela segue um processo, como a ISO, e ela é sistêmica também, porque ela vai ter, pelas necessidades que são colocadas ali, né, pelos critérios, não tem como ficar só na gestão de resíduos, só na área ambiental esse processo, porque vai ter que ver os resíduos das áreas que estão sendo gerados, vai ter que ver onde que estão sendo gerados, vão ter que envolver a alta gestão, vai ter que envolver área de compras, área, né, de legal ali, de compliance, área de, muitas vezes, de facilities, que não está totalmente ligados. Então, são várias áreas e várias iniciativas que vão precisar. Então, ela vai ter que ser sistêmico, não dá para ser o que muitas vezes a gestão de resíduos é algo muito pontual de uma área. Então, primeiramente, então, ele tem esse foco estratégico, né, de rever os processos, os materiais, os produtos que são gerados, o que cada um deles vai gerar, né, depois de ser utilizado, e pensando, criando estratégias, indicadores e metas para esses materiais que estão sendo gerados em cada área. Depois né, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas aqui é isso, assim, né? A gente vai estar tendo esse olhar estratégico dos produtos, do envolvimento das pessoas, da alta gestão, o diagnóstico, né? Tem as questões, análise de questões internas, externas, né? Uma análise SWOT ali em relação à gestão de resíduos, os indicadores dos fornecedores. E também tem uma questão aqui que são as questões é, operacionais, que é aí, de fato, a gestão de resíduos, né? Vamos dizer, nu e cru aqui, né? Que seria a separação, o armazenamento, a coleta, né? O transporte e também a questão daí depois da disposição final, seja em aterro ou processos de queima. Também tem os controles disso, né? Que seria pelos recipientes, contentores, né? A parte de rotas de fornecedores, manifestos de transporte, questão dos fornecedores, do diligence, né, desses fornecedores, e métricas, né, que seria quantidade de destinação de resíduos para aterro, para queima, para reciclagem. Então, aqui, quando a gente coloca em prática o que foi colocado lá na parte estratégica. Então, o operacional é uma execução diária da gestão integrada de resíduos sólidos, né? Sempre priorizando separação na fonte, né? Identificando
os materiais, identificando onde que vai ser armazenado, por quem vai ser coletado, todos esses indicadores de gestão realmente de resíduos. E para a gente pensar na questão do estratégico para o operacional, então começa lá nos 9 Rs, onde a gente vai trazer os produtos gerados, onde que eles foram gerados, o que é feito com esses resíduos, se é possível rejeitar esse resíduo de alguma forma, se é possível, é, enfim, encaminhar para outro setor, encaminhar para outra empresa, se é possível reutilizar, remanufaturar, e se vai ter que ser reciclado ou se vai encaminhar. Então, existe a necessidade de criar uma matriz de desdobramentos, né? Onde antes a gente fazia análise gravimétrica, que também é importante, né? Somente do que era gerado e para onde que vai e como que a gente faz para encaminhar corretamente. Agora a gente está falando de materiais, né? Então, dando um passo para trás. E aí a gente entra nos índices, que a gente vai falar um pouco depois E também. entra na nossa gestão. Então, quando a Pode, Dani e o Rodrigo entrarem em contato. pode passar. Ah, não, volta. Bom, aí aqui já vamos começar a falar na prática, né? Então, a questão estratégica, né? Eu, né, enfim, trouxe aqui. Um início, mas agora eu vou falar um pouco mais a fundo, que são, a gente divide isso de forma como é dividido na própria certificação, como é analisada a certificação. Então aqui a gente tem a parte prática, vamos ter primeiramente o diagnóstico e a definição do escopo, então as questões internas, externas, o que que eh, causa o que está envolvido com essa gestão de resíduos, como que ela é feita, né? Quem são os atores envolvidos, quais são as questões internas e internas que estão diretamente conectados, o inventário de produtos, primeiramente, materiais, então tudo aquilo que é gerado nas áreas pela empresa, claro, às vezes são resíduos que são materiais que vão ter duração, mas longa duração, às vezes são materiais que vão ter pouca duração. O inventário de geração de resíduos, que a gente já conhece, né, que é a análise gravimétrica dos resíduos, que é quanto de resíduo que é gerado, quanto que é gerado, por quem. Então a gente faz essa análise gravimétrica para ter um entendimento geral do que está sendo gerado, mas claro que quando a gente começa a estudar os produtos, a gente já vai ter uma boa ideia do que está sendo gerado, né? E aí, com isso, é um funil, né? São vários produtos comprados, depois alguns resíduos que são gerados. Aí a gente começa a falar de planejamento, né? Que são aquelas estratégias primeiramente relacionado aos produtos que são gerados e aos resíduos que são gerados. E claro, daí a gente vai falar de redução, de reuso, de reciclagem, e já são índices importantes aqui, né, dentro do processo. A gente não vai falar só de índice de reciclagem, a gente vai falar de índice de redução de resíduos, então quanto que tinha quando começou o processo, quanto ficou, índice de reuso dos resíduos, quanto que aquilo que está sendo de alguma forma utilizado pelo processo. Uma outra coisa importante dentro do processo de, do lixo zero é a participação da alta gestão. Isso, né, por conta daquilo que eu falei, que ele é um processo sistêmico, né? Então, precisa ter a participação da alta gestão. Precisa ter algo, vamos dizer assim, top-down ali, né? Que vai ter alguém falando o que precisa ser feito. E, claro, quanto vocês que já estão também aí no dia a dia, quanto mais apoio de uma alta gestão, seja de um diretor, de um dono, CEO, melhor vai ser como isso vai ser implementado, né? Vai ser mais fácil, mais fluido, né? E isso vai gerar um processo de amadurecimento mais rápido, né? Um dos grandes objetivos, tendo uma metodologia, tendo um sistema de gestão, é que aquele processo que está sendo implementado não seja apenas pontual, né? Não seja apenas um projeto, mas ele seja contínuo. E isso, um dos grandes pontos que ajuda a prever isso é justamente quando a gente está falando da análise da quantidade e qualidade dos resíduos, que para fazer o processo de avaliação, depois com a certificadora, eles vão pedir pelo menos 6 meses de comprovação de destinação daqueles resíduos. Então não dá para arrumar ali a casa e esperar o auditor vir e as coisas vão começar a funcionar, né? Então precisa, na verdade, antes disso,
precisa ter um processo de 6 meses de comprovação, que a gente chama de linha base, né, desses materiais. E aí, com isso, a gente consegue ter a comprovação de que, fato, não é algo pontual, é algo que está acontecendo. E, por fim, então, um alinhamento dos requisitos legais, né? A gente vê as legislações que se tem, seja legislação nacional, estadual, municipal, se tem algum acordo, setorial em relação a algum tipo específico de resíduo, algum tipo de forma de gerenciar, isso também deve estar, demonstrado, né? Porque não é só, como a gente é uma ferramenta para a gestão de resíduos, existem outras questões que são os requisitos legais que estão acima disso, né? Então, de forma nenhuma, seguir isso deveria dar uma opção de seguir só isso e não alguma coisa legal. Sendo que, assim, do nosso conhecimento, normalmente, quando segue o nossa metodologia, já atende também a questão legal juntamente. Pessoal, se tiverem pergunta, por favor, escrevam aqui, tá? No chat aqui, a gente vai ler, vai ouvir, vai responder. Então, sei que estou passando aqui então, os slides, então, como ninguém levantou a mão, ninguém perguntou, eu vou passando, mas fiquem à vontade aqui de escrever e a gente vai respondendo. E por fim, então, ali a questão agora pode passar, do operacional. É quando a gente começa a entrar na gestão de resíduos em si, né? Que até esse ponto a gente falou de coisas é, que são relativas à questão estratégica, né? As objetivos, as metas, os indicadores, a alta gestão, um diagnóstico, né? Dos produtos, dos resíduos, isso são questões que ainda a gente está planejando para operacionalizar da melhor forma possível os resíduos, né? E aqui que a gente começa, né? Então, primeiramente tem a separação, classificação dos resíduos, né? Ter recipientes adequados, ter código de identificação, ter responsabilidade das pessoas, de quem que é a responsabilidade, ter instrução para as pessoas, né? Então a gente tem aquela, né, padrão ali de o que, o quando, para quem é que a gente vai fazer as comunicações, as conscientizações. Então são questões importantes, porque não adianta só a gente criar um processo para tornar algo eficiente se as pessoas não sabem como fazer, como participar, qual que é o papel delas, né? Então, primeiro a gente divulga isso até é um dos critérios ali, que seria a parte, né, de comunicação, conscientização. Isso também tá, vamos dizer, se alguém for fazer um PGRS, está lá dentro. Depois a questão, então, de separação dos resíduos, armazenamento desses resíduos, né, ver a capacidade de armazenar, ter projetos e áreas específicas para isso. Depois a questão de coleta e transporte, isso é extremamente importante, porque é onde muitos acabam, né, a gente separa tudo e o caminhão vem, passa, pega, então é extremamente importante ter um, uma visão daquilo que está sendo feito, uma visão do processo e saber quem são os fornecedores, para onde que está sendo enviado aqueles resíduos que estão sendo gerados dentro da empresa, né? Que tipo de fornecedor, que tipo de resíduo se, né? Lá quando na estratégia a gente vai começar a pensar sobre isso, é lá que a gente vai ver essas questões, né? Que, esse resíduo aqui não tem reciclagem aqui na minha região. Então, eu vou fazer iniciativas, vou criar processos para que aquele resíduo não seja gerado, ou vou tentar reduzir ele, ou vou buscar um fornecedor que não está aqui ao meu alcance, mas eu posso tentar. Então, na estratégia, a gente começa a pensar sobre isso. E aqui a gente vai operacionalizar isso, né? No dia a dia, o processo vai ter que estar bem fluido, né? Não pode ficar parando e vendo, ligando para um para outro, tem que estar tudo bem alinhado. A questão também, a valorização de energética e a disposição final em aterro, são pontos que a gente precisa prever e executar, porque é onde hoje muitas empresas, a maioria dos seus resíduos vai, né? Seja para aterro, coprocessamento, incineração, principalmente resíduos, né, de classe um. E é extremamente importante a gente ter metas, né? E as metas aqui que a gente fala em relação a aterro e queima não é a zerar, embora muitas empresas tenham esse processo, né, esse objetivo de aterro zero. Mas aqui o nosso objetivo é ter indicador de redução de resíduo para aterro
e de redução de resíduos para valorização em queima, entendendo que a redução, a reutilização e a reciclagem são iniciativas e destinações melhor do que essas destinações, mesmo que estejam de acordo com legislação, né, com a questão hoje, nossa situação atual. E a questão dos indicadores, né? Como isso aí é uma questão que eu já vim falando, mas só para finalizar aqui, essa questão é a gente tem esses indicadores, né? Primeiramente, o indicador de redução de resíduos, de reutilização, o indicador de reciclagem, que a gente divide em dois indicadores. Um é o indicador real, que seria o quanto de reciclado que a gente tem para quanto de reciclado que a gente potencialmente teria. Então, tudo aquilo que pode ser reciclado, que foi reciclado, dividido por tudo aquilo que poderia ser reciclado, e o indicador geral, que seria tudo aquilo que foi reciclado, dividido pela quantidade total de resíduos, independente se é reciclável ou não. E, além desses quatro, a gente tem também o índice de redução de resíduos para aterro e o índice de redução de resíduos para queima. Então, são seis indicadores que são colocados dentro desse sistema de gestão lixo zero. Pode passar. Então, os resultados disso, né, são aqui de um lado a gente vai ter as questões estratégicas, né, e qual que seria o resultado, né? Então, uma eficiência maior do processo quando ele está sendo operacionalizado, a credibilidade e reputação, então empresas que estão conectadas com metodologias importantes, a vantagem competitiva, né? A gente já viu empresas que utilizaram uma certificação implementada para ser diferencial em venda ou em processo até de bid e outras coisas. É um posicionamento estratégico e acesso a novos mercados, né? Mercados que estão buscando fornecedores e empresas que são alinhadas com iniciativas de fato, né, ambientalmente corretas. E a questão do resultado operacional, novamente aqui, o alinhamento de requisitos legais, uma maior organização e limpeza. Então, quanto mais organizado a gente faz, quanto mais eficiente a gente faz uma gestão de resíduos, mais organizado ficam os ambientes, desde o local que ele é gerado até o local que ele é armazenado e depois fica separado para ser encaminhado. Um engajamento interno maior, a gente já sabe, né? Isso são notícias e informações, né? Que quanto maior são as iniciativas que a empresa tem para ESG, sustentabilidade, meio ambiente, maior é o engajamento interno e resultado disso seria uma eficiência operacional, né? A gente tem as pessoas engajadas, um ambiente limpo, né? Um ambiente organizado. A gente tem uma eficiência operacional geral, tá? Aqui faltou talvez não é só em relação à gestão de resíduos, né? Porque a gestão de resíduos, os resíduos acabam afetando eventualmente um processo como um todo. Então, principalmente processo Fabris, né? Quanto mais organizado é o processo de resíduo, melhor vai ser, mais fluido vai ser a operação de forma geral, né? Então, as pessoas sabem o que fazer, as pessoas participam. Não é algo que vai acabar quando um consultor ou analista sair daquele local. Vai continuar, vai ter esse processo e melhorando cada dia mais, né? Isso que é um ponto que talvez a gente possa colocar aqui, que seja tanto estratégico quanto operacional. Quando dentro da metodologia a gente tem iniciativas de revisar, né, todo o processo seria, né, a avaliação interna ou auditoria interna e o processo de melhoria contínua. Então, e isso deve ser comprovadamente constante, não algo pontual, né? Então, é comum em grandes empresas ter ali um checklist que é semanal, mensal, de como que estão os objetivos da empresa em relação a resíduos, em relação à limpeza, à organização, aos contentores, ao entendimento das pessoas, quantidade de eh, conscientização, educação que é feita na empresa, né? Essas questões são importantes. E isso vai gerar, então, uma melhoria contínua, né? E o ciclo de melhoria contínua, ele é tanto estratégico, porque isso vai ter
vai atender indicadores da empresa, de objetivos da empresa de melhorar constantemente seu processo e também vai, consequentemente, afetar diretamente a gestão de resíduos, tornando mais fácil, mais prática, né, e menos maçante, o que muitas vezes acaba sendo cansativo, as pessoas não querem participar, as pessoas é, não querem fazer, querem colocar de qualquer jeito, né? Então, aqui a gente está trazendo algo para facilitar, tornar eficiente, e mais constante, né, esses processos. Pode passar. Bom, antes de ir aqui, então, a gente falou aqui de diversos processos, né? E eu queria passar isso de forma mais assim, de critérios mesmo, né? De como que funciona essa diferenciação estratégica, operacional. E o papel, então, da certificação, ela é uma forma de verificar e validar essa gestão que está sendo feita. É uma prova real do desempenho que a empresa está tendo, né? Então, isso que eu queria passar e falar um pouco do nosso processo também, né? Do que é feito quando se entra dentro dessa jornada que a gente chama da jornada lixo zero, né? A gente, como zeros aqui, a gente é representante da Global Zero Waste, que é uma instituição global que tem esse sistema de gestão, essa metodologia, que vocês podem ter acesso, né? A gente pode encaminhar, tá no site, mas a gente pode encaminhar para vocês. Pode passar. E ela funciona da seguinte forma: assim, a gente tem um atendimento inicial que a gente chama de afiliação, onde as empresas, hoje a gente tem aí mais de 25 empresas afiliadas. A gente começou esse processo em janeiro, tá? Então a gente representava outra metodologia anteriormente, agora representa a Global Zero Waste. E essa metodologia hoje a gente já está em empresas como Fini, Hyundai, Campari, deixa eu me faltou aqui a SAF, Botafogo, DOF. Bom, não estou me recordando os nomes aqui, mas é um processo de afiliação onde as empresas se filiam a uma instituição global. E dentro disso a gente tem algumas entregas de suporte técnico, onde a gente faz um diagnóstico, que é um parecer de quanto que a empresa está em consonância com o sistema de gestão. É algo mais simples, mais rápido, mas que dá uma resposta rápida para, ó, estou aqui 60%, 70% em relação ao que está implementado na minha empresa e ao sistema de gestão lixo zero, que é a norma. Então a gente dá isso, tem um treinamento, né, que as empresas, as pessoas da empresa podem fazer, e por fim a gente tem uma avaliação especializada, que daí é algo que a gente vai pegar as comprovações, né? Aquela linha base de destinação dos resíduos, os MTRs, as comprovações outras diversas que são necessárias no sistema de gestão, das iniciativas que estão sendo feitas para a conscientização, educação, para a gestão de resíduos, PGRS, e aí faz uma auditoria mesmo, onde a gente vai é, verificar qual, teoricamente, seria a nota quando a certificadora entrar dentro do processo. Pode passar. E depois, a segunda etapa, ela é feita por certificadoras. Hoje a gente conta com SGS, Bureau Veritas, ONC, ICQ e Incontec, são certificadoras homologadas aqui no Brasil para fazer o processo de auditoria, que é uma verificação em loco, independente, obviamente, né? A gente não tem é, gestão sobre isso, e eles emitem um certificado pela certificadora em nome da Global Zero Waste, que, de acordo com aqueles critérios, como eu falei, 50% em planejamento, 50% em operação, dividido em alguns critérios, vai dar uma pontuação de 100 pontos, de até 100 pontos, e de acordo com essa pontuação vai vir a nota, né? E qual é a classificação que está a empresa. Pode passar. E bom, eu queria bom, meu objetivo é terminar 7h20 aqui, porque eu sei que fim de tarde, todo mundo aqui saiu do trabalho e a gente quer ter vários desses momentos menores, né, com os nossos convidados, com o nosso tempo, e queria deixar esses últimos 10 minutos aqui para a gente tirar dúvidas.